Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knipe e vamos falar de Stefanos Tsitsipas, que é eliminado na segunda rodada de Wimbledon. Mais uma vez eliminado antes das semifinais de Grand Slam. Olha, é impressionante como que o Tsitsipas, né, tem até a final da Australia Open do ano passado, mas desde então as campanhas de Grand Slam dele é quartas de final em Roland Garros. Ele joga, se não me engano, as oitavas de Wimbledon, ano passado foi melhor, então ele perde pontos esse ano. Ele vai para a segunda rodada do US Open, cai pro Strick, acho que foi na segunda, né? Aí no Australia Open desse ano ele perde nas oitavas pro Fritz. E aí a gente chega ali pro... E assim, lembrando, Alcaraz e Roland Garros ganham dele, o Wilbanks, que ganhou em Wimbledon ano passado, perde pro Alcaraz de novo em Roland Garros este ano, e agora perde pro Russo Vuori, né? Você percebe que ele perde para alguns nomes assim, que você não deveria ver ele perdendo. Para mim, Fritz Alcaraz, ok, não faz muita diferença perder, porque são tenistas muito grandes, entende? Tipo, já tenistas mais consolidados na parte de cima do ranking. Eu não vou ficar incomodado assim que um tenista perdeu pro Fritz numa quadradura rápida, porque aí ele joga muito tênis. Mas a questão que eu coloco é, o Stefanos Tsitsipas, ele tá há bastante tempo sem conseguir campanhas de destaque de Grand Slam, e no final das contas, isso não parece um caminho que, tipo assim, temporário que ele vai voltar. Porque a nova geração está se estabelecendo mais, o Jannik Sinner melhorou muito, a gente também tem o Carlos Alcaraz, né? A gente tem nomes de muito talento, como é o caso do Holger Rune, tá vindo também uma nova geração além dessa. E assim, mesmo que a gente veja agora o Nadal quase um pé fora do tênis, o Djokovic está muito instável e a tendência é que o Djokovic daqui a pouco também deixe o tênis, e está com 37 anos, né? A gente está vendo a nova geração superar ele e da atual geração, né? Tipo, da geração dele, melhor dizendo, né? Dos anos 90. Ele não é o melhor, né? O Medvedev é melhor que ele, o Zverev está mostrando um ano muito melhor que o dele, o Zverev tem tudo para passar a terceira rodada desse torneio. O Zverev foi finalista, por exemplo, desse torneio aí de Roland Garros e foi semifinalista lá no Australian Open. Levou uma virada do Medvedev, mas ainda assim foi semifinalista, do Alcaraz, né? E antes disso, lá no US Open do ano passado, ele foi quartas de final. O que eu quero dizer? As últimas 3 campanhas de Grand Slam do Alexander Zverev foram melhores do que a do Stefanos Tsitsipas, incluindo uma final de Grand Slam. O Medvedev foi pior no Roland Garros, né? Mas antes disso ele tinha 2 finais de Grand Slam. Então a questão é, ele foi finalista no Australian Open e finalista no US Open, né? E assim, todas as vezes que você for ver as caminhadas desse caras, né? Por exemplo, o Zverev ganhou do Sinner lá no US Open no ano passado e ele ganhou do Alcaraz no Australian Open. O Medvedev ganhou do Alcaraz no US Open, então assim, ele tem vitória contra um cara da nova geração em Grand Slam. E o Tsitsipas até tem uma vitória contra o Sinner no Australian Open do ano passado, mas se pega a versão do Sinner de hoje, eu não acho que ele vença, né? Então assim, eu acho que ele tem que colocar a mão na cabeça, e eu acho que essa derrota é ruim pelo fato de que ele enfrentou um adversário que não tá numa boa fase, né? Ele teve um jogo muito bom contra o Medvedev no Australian Open, só que qual que é a grande diferença, né? Inclusive o Medvedev esteve 2-0 atrás, só que o Medvedev virou. Foi a segunda rodada também, há de se dizer isso, só que o Medvedev virou. E assim, mesmo jogando lá o melhor tênis, ele achou o caminho. O Tsitsipas não, porque ele é um tenista muito previsível, ele é um cara que vai jogar quase da mesma maneira o tempo todo, ele continua com as mesmas fraquezas e a grama não ajuda também ele, mas ele não faz um trabalho também de se adaptar, ele tenta jogar do jeito dele, não importa a superfície que ele esteja, e assim, né, o backhand dele sofre muito mais na grama, né, no saibro como a bola tende a flutuar mais, vir mais lenta, ele tem mais tempo para preparar o backhand, né, mas se na quadradura já está sendo difícil para ele, imagina na grama, então assim, eu acredito que o jogo de hoje, enfrentando o Russo Vuori, que já viveu momentos melhores na carreira, já teve ranking melhor, e o cara conseguir ainda longe do seu melhor ganhar dele, devia servir para ele falar, cara, eu tenho que fazer algo diferente, eu vou me conformar com a carreira que eu tenho aqui, porque assim, óbvio, 3 Masters 1000, um ATP Finals, já foi número 3? Não sei se ele foi número 2, né? Talvez tenha sido, mas acho que o 3 foi o topo dele. Sim, tem estatísticas interessantes na carreira, ok? É isso. Tipo, você pode mais, né? Tipo, se você conquistou tudo isso aos 25, dá pra fazer mais. Só que há tempos ele tá no mesmo lugar e vai ser refém da confiança dele. Não vai demorar muito, ele vai ter uma grande campanha no torneio, porque é realmente um tenista talentoso e habilidoso, mas ele vai conciliar isso com algumas campanhas abaixo, perdendo para tenistas que não deveria, porque é um tenista que, ao meu ver, não sai do lugar. Eu acho que o símbolo para isso é o Australian Open desse ano, quando ele perde para o Fritz, porque é o mesmo tenista que há 2 anos atrás ainda estava atrás do top 20, já tinha dado um trabalhão a ele, né? Tinha perdido numa melhor de 5, chegou a dar 2-7 à frente, levou a virada. Esse ano o Fritz faz 2-7 à frente e ganha o 4-7, e jogando melhor.
e sufocando o Tsitsipas no fundo de quadra. Chegou um ponto que a gente pensa e fala, será que o Tsitsipas é favorito contra o Fritz num jogo de quadradura? Hoje é uma dúvida muito real. Eu pessoalmente não acho. E assim, ele perdeu para o Deminauer esse ano na quadradura, no Saibro ele ganhou, mas na quadradura já perdeu. E aí eu fico olhando, né? Poxa, cara, tem muita gente quebrando tabus contra o Tsitsipas e o Tsitsipas não quebra os tabus dele. Então assim, realmente, né? Eu fico olhando para essa situação e pensando, né? O cara tá conformado com o que tem em mãos atualmente, é ok para ele, tipo, perder pro Suvori na segunda rodada de Wimbledon, porque eu vou ser sincero, né? Tipo, eu não me incomodo, por exemplo, de perder com o Fritz, porque o Fritz é quase um top 10, né? Perder pro Alcaraz, ok. Pô, o cara foi campeão de Roland Garros, né? O cara já tem 3 grandes slams na carreira, entende? Eu não vou ficar aqui fazendo um escarcéu porque ele perdeu pro Carlos Alcaraz, mas poxa, o Emil Suvori, sério, segunda rodada de Wimbledon, tipo, o cara é número 11 do mundo, ele tem que fazer valer o ranking uma vez ou outra. Eu acho que assim, né, é difícil você querer criar muita expectativa e confiança com o cara quando ele tem muita recusa em mudar, mesmo trabalho tático o tempo todo, né? Tipo assim, ele perde pro Alcaraz e Roland Garros esse ano de uma maneira diferente do ano passado, o jogo foi um pouco mais parelho, mas é porque ele estava um pouquinho mais confiante para jogar, foi um pouquinho mais agressivo, mas a forma de jogar é quase a mesma. E assim, difícil esperar resultados diferentes com uma fórmula semelhante. Então, eu acredito assim, hoje é um jogo que eu não fico chocado com a eliminação dele, mas não deixa de ser decepcionante pelo fato de que assim, olha, eu tinha problemas na grama antes e eu tô tendo agora e pelo visto vou continuar tendo, né? Porque assim, o Medvedev, ele se torna um player maior pro Saibro porque ele tenta melhorar ali. Pode não estar conseguindo sempre os melhores resultados, mas é nítido que ele está tentando fazer algo diferente. O Zverev também está tentando fazer algo diferente, está tentando melhorar o forehand dele. Você vê que os jogadores dessa década de 90, os mais notáveis, estão sempre tentando melhorar. Não à toa o Zverev vive a melhor fase da carreira dele, o Medvedev tem os problemas lá no saque, mas no fundo de quadra ele está mais preciso do que era antes. Então assim, os caras evoluem de alguma forma. Se o Medvedev voltar a sacar como antes, ele é um perigo quase qualquer tipo de superfície, né? E assim, o Tsitsipas vai fazer o quê? Vai ficar olhando os caras melhorarem, ele ficando ali com o que ele tem? Tipo, ele vai ganhar nesse ritmo todo, talvez mais uns 3 Masters 1000 na carreira dele, e não acho que ele volta a uma final de Grand Slam. Só se tiver uma chave generosa, como foi lá do Australia Open, entende? Ele teve uma chave maravilhosa para ir até a final, e não surpreendeu com o Djokovic ganhou dele em sets diretos. Então, eu pessoalmente olho para o Stefanos Tsitsipas e penso, é um cara talentoso, vai estar conformado com o que tem agora, e conformado com o que tem agora, vai continuar conquistando o que vem conquistando. Vai ser um tenista que vai oscilar entre top 7 e top 12 ali, né? Porque tem talento para ficar ali nessa zona, mas não vai além disso, né? E em Grand Slams, não vai ser o player, não vai ser um dos favoritos. Eu não consigo colocar o Stefanos como favorito em um Grand Slam atualmente, ainda mais da maneira que ele vem levando, entende? Ele até consegue, por exemplo, competir contra um Zverev da vida, mas me parece sim que ele não vai ganhar do Alcaraz do jeito que vem jogando, vai ter que contar com a sorte, porque pelo tênis que ele vem jogando e pela maneira que joga, ele não consegue incomodar o Alcaraz. Do jeito que o Sinner vem jogando na quadradura de grama, eu não vejo a menor possibilidade dele ganhar. Então, assim, eu só vejo mais obstáculos pro Tsitsipas, não menos. Então, essa derrota pra mim, assim, o Suvori jogou bem, fez uma grande partida, mas é aquele negócio, né? Não é como se fosse um grande choque. Você conseguia ver o Suvori ganhando, não é aquela que zebraça o Suvori ganhando do Tsitsipas. Eu falei, não, o Suvori ganhou do Tsitsipas. Na grama, até que acontece mesmo, né? Então, gente, por esse vídeo é isso. Nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.